Malca. Hoje, nessa edição do Vieses Femininos, o podcast, a minha convidada é a fonoaudióloga, especialista em distúrbios da comunicação, mestre em fonoaudiologia e terapeuta, Malca Birkman Toledano. Bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui gravando, também tem a live. O pessoal interage na live e faz perguntas que a gente no final responde. Malca, eu estudei muito o seu site, estudei o seu Instagram, que tem diversos vídeos. Você costuma falar bastante no Instagram, que é uma coisa muito bacana. E você deixa provocações, né, pro teu público. E isso é intenso, porque alguns deles eu fiquei assim, pensando realmente na deixa que você colocou. Então, eu só quero deixar aqui para quem nos ouve agora, que o nosso viés do dia é o viés da comunicação e educação. E para começar esse viés, eu quero ler, eu vou pedir permissão aqui, que eu vou ler um trecho do que eu retirei do seu site e que me fez refletir muito, como alguns vídeos que eu escutei. Sócrates, o grande educador da história, teve uma mãe que era parteira. Observando como ela fazia nascer os bebês, usou o termo literal grego maiêutica, correto? Que significa em grego dar à luz, para referir-se ao aprendizado. Dizia que assim como a parteira conduz a mulher a dar à luz, o professor conduz seus alunos com relação à produção do conhecimento, auxiliando, conduzindo tecnicamente no nascimento. Mas esse bebê conhecimento é um produto que se formou independentemente da parteira do professor, embora ambos conduzam ao seu nascimento. E aí você diz que pensando nisso você se considera uma parteira de palavras. E eu quero aproveitar para te perguntar se o aprendizado é uma tarefa do feminino. O aprendizado é uma tarefa dura, cansativa. Ser educador, Desafiador. Desafiador é o lugar do frustrador por excelência. E pela cultura, como a mulher faz o papel do educador, né? O lugar do frustrador fica reservado essencialmente para ela. Estamos tentando mudar isso e dividir as tarefas, mas é uma missão muito difícil, até porque a gente entrega sem entregar, né? A gente entrega e depois a gente resgata o conhecimento. Então não é assim que faz de outro jeito, a gente quer interferir. Então o lugar do frustrador, o lugar do educador sobrou para as mulheres porque é um papel muito chato mesmo. Quer dizer, a frustração da mulher ela acaba acontecendo porque ela se arrisca mais nesse ambiente. Aquela história de você vai tomar mais tombos porque você está correndo mais, percorrendo um caminho. Ele é um lugar mais... do frustrador por excelência, porque o educador é aquele que vai ditar os limites. Tá. Que vai ditar as regras, que vai dizer pode, não pode, é assim que faz, não é assim que faz, senta direito, come. Tá na hora de dormir, tá na hora de comer. A tarefa chata, que algumas pessoas acham que é chata, eu chamo isso de educar, né? Porque tem gente que fala que é a função, que é a parte mais chata desse relacionamento. Mas se você não impõe esses limites, essa educação, porque... Já te faço uma outra pergunta. Educação é por só limites ou educação também é... Valores, não né? dar esses limites, Educação é valor e limite. Educação... Eu não sei falar de educação, eu sei falar do educador, né? Que a função materna, a função paterna, elas ficam no lugar do educador, daquele que vai dirigir valores e conceitos éticos e estéticos a respeito de uma série de coisas. É muito importante que a gente imprima as nossas marcas e as nossas heranças. Sim. Então, só pra gente dizer o que tem que... esse negócio de dizer para as crianças, eu quero que meu filho seja feliz, é uma missão muito difícil. Porque ser feliz significa muita coisa. O que você precisa para ser feliz? O que você precisa oferecer para o seu filho ser feliz? Antigamente se dizia, eu queria que meu filho fosse médico, advogado. Você até comenta isso em um dos seus vídeos, né? Que é assim, o que você quer ser quando crescer. Você elimina a infância e talvez até a adolescência de um processo de crescimento, né? Porque você só vai ser quando você crescer. Antes disso você não é ninguém. Como que... Fala um pouquinho sobre isso, porque a gente muitas vezes na comunicação coloca uma figura de linguagem que a gente não percebe o que a gente está eliminando
minimizando nessa comunicação. Não, isso é maravilhoso. A infância é uma fase mínima da vida e ela é tão marcante, as pessoas vão à análise para falar da infância. Pois é. E ela dura 12 anos, né? A gente tá com 40, eu tô com 40, você não, eu tô com 41, menti. Ela é decisiva, ela é fundamental, ela é hegemônica, ela cria marcas importantes na nossa vida futura. Na verdade, o que você é vai poder dizer, inclusive, o que você vai ser. Eu acho que talvez ao contrário. A infância que você teve ou que você tem, difícil ou fácil, com dificuldades ou facilidades, vão te colocar vão te jogar para novas aventuras, né? Então vão te encorajar ou não. Às vezes uma infância muito dolorida é a infância que pôde fazer de você uma pessoa mais forte e ter conquistas importantes. A infância não é uma fase preparatória para o futuro. Então, o que você vai ser quando você crescer? Então, a infância não é nada, ela só serve como preparação. Na verdade, esses momentos inaugurais ali, eles são inaugurais mesmo. Né? Então, ele vai criando esses impactos, essas marcas, esses contornos, que vão dizer até onde tua perna alcança. E hoje existe uma tendência, eu vou falar um pouco pelo senso comum, porque eu também não sou técnica nesse aspecto, nem especialista, mas de se evitar frustrações, né? E a comunicação também interfere muito nisso, porque às vezes é aquela coisa de não falar algo que pode magoar a criança, ou vou dar até o exemplo que eu dei agora pra você, às vezes meus filhos pedem, passa esse pedaço do vídeo, que essa parte do filme eu não gosto, né? E ir direto naquilo que agrada, ir direto naquilo que te é mais comum, que te é mais confortável. E deixa-se de viver a frustração, deixa-se de viver a espera, né? Deixa-se de viver uma construção de certos elementos para a vida que são fundamentais, né? Para a construção essenciais. Desse ser. Isso que você falou pode ter tantos atravessamentos, é tão rico. Puxa, você poder passar pela infância e me perdi. Tem tantos atravessamentos que me atravessei aqui. Não, mas você falou uma coisa muito interessante, porque você falou em algum dos seus vídeos a questão do contemporâneo, né? Da questão do momento, desse agora, né? E agora do que eu falei, pegando o gancho do que você falou, acho que tem a questão... A gente fala hoje de momento presente. Eu até falei aqui num podcast da Vivi sobre saúde mental. A gente falou muito sobre a presença, o mindfulness, né? Aquele flow que é o orgasmo do momento presente. A hora que a gente fala essa coisa do momento presente, né? Do agora, fazer agora. E traz isso para a questão desse imediatismo, que tem muito a ver com a questão de comunicação e educação, porque você não faz a espera. Né? Não tem a espera. O que é isso? Por exemplo, as pessoas querem que a criança fale. Não só fale, como fale bem e fale bonito e fale coisas agradáveis de serem escutadas. Isso, exatamente. É esse ponto que eu queria que você explorasse, assim, provocasse. E fala coisas agradáveis. Acho que meu esquecimento vem como uma defesa também, porque é o tema do peru, hein, gente? O tema do peru ali, e eu tô me colocando, e eu tô me jogando junto nessa fogueira. Que o negócio é o seguinte. A fala, ela acontece quando? Quando você espera o outro fazer algum tipo de anúncio. E a criança começa a falar no momento que você deixa o vazio. A frustração ela é inaugural, ela não começa quando a criança está grandinha. Ela acontece no primeiro momento do encontro. Então, você esperar. Isso não quer dizer deixar a criança em privação, sofrimento. Gente, nada disso, tá? Descriminalização do choro. Chorar é o primeiro manifesto de pedido para que o outro se lasse no que você está pedindo. Então, o choro é uma comunicação, é uma primeira comunicação. Se descobre que eu choro, e daí no que eu produzo um som, aparece a mamãe, aparece o papai, aparece a babá, aparece o vovô, aparece a vovó, aparece alguém. Então, esse som que eu vou emitindo passa a ter uma função de convocação. Se esse choro não acontece, a fala provavelmente vai ter um atraso para acontecer, porque não está vinculado minha experiência vocal, a experiência da produção de uma falta e tentar resolver esse problema da falta com choro. Evidente que a criança não tem o raciocínio, eu tô chorando e daí eu convoco a mamãe. Ela descobre que ela sente uma privação, sente uma fome, essa fome inaugural.
e a mãe não tá lá do lado. Se a mãe tiver o tempo inteiro marcando presença, sem marcar ausência, o choro não acontece. Ah, entendi. Que quer dizer, que muitas vezes tem isso, né? Eu acho que, assim, o primeiro filho tem muito desse medo, né? E aí, voltando até que a gente começou a nossa conversa inicial, que a gente fala dessa frustração, desse medo dessa ausência. Não, eu preciso amamentar de cada 3 em 3 horas. Mas, às vezes, o bebê consegue ficar 4 horas alimentado, mas, às vezes, você não quer que essas 4 horas aconteçam. Não, e você não quer faltar. Você Porque não quer, uma boa mãe é aquela que não falta. Não, uma boa mãe é aquela que falta. Uh. Uma boa mãe é aquela que deixa faltar, deixa o outro pedir ajuda e vai mais pontual. Uma boa mãe, não sou eu que estou falando isso. Existem uma série de estudos, eu estou me servindo... Agora esse assunto tá ficando quente, vamos lá. Uma boa mãe é aquela que deixa faltar, que suporta a falta, que suporta ser uma mãe suficiente. Olha. Não uma mãe perfeita. É uma mãe suficiente. Adorei. Espera que eu vou fazer um gancho aqui. Porque eu peguei um outro trecho do seu site que você fala assim: o silêncio faz marca. No silêncio habita a polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos. A abertura para qualquer signo. Para ter início ao jogo, devemos sim tirar uma peça. É condição para o início do jogo, a falta. E aí eu quero trazer aqui uma referência de vida que... Desculpa, isso ela tá fazendo... cortou um pedacinho do meu eu site tirei um pedaço. Pra falar do jogo do Resta 1. Que é Sim, é verdade. Que eu faço. Eu acho que é muito interessante essa ideia. Uhum. Me acho muito interessante, eu sou muito legal. Sigam pontos de vista mal, eu me acho muito interessante. Não, eu faço análise há muito tempo. Eu preciso falar que eu me sinto interessante. Não sei se eu tô bonita, se eu tô calma, mas eu tô mais interessante. Olha, mas a gente não estaria aqui conversando se realmente você não fosse interessante. Porque eu passei o dia lendo teus textos, estudando, ouvindo teus vídeos. E assim, eu fiquei... Calma, tem muito assunto ainda. Vamos lá que a gente... E aí é com relação ao jogo do Resta 1. O que é o jogo do Resta 1? Uma metáfora que a gente faz de que a falta é necessária. Lembra daquele joguinho que tem, sim, né? Nossa, eu jogava muito isso. Desenho de uma soma, né? De um mais. E pra você começar o jogo, você precisa tirar uma peça. Uhum. Se você não tiver a ausência dessa peça... o jogo não começa. Não tem jogo. A Gente, falta isso é muito profundo. é condição. É condição pra ter jogo. E aí aqui, a gente antes de conversar, eu falei que na hora que eu li isso, me veio, obviamente, o vídeo da Jut Jut maravilhosa, que é a falta que a falta faz, aonde ela lê, emocionada, o livro A Parte que Falta, do americano Shel Silverstein, patrício nosso, e que fala dessa questão da busca da parte que falta naquele objeto, né? Que, enfim, é um serzinho ali. Que é uma criatura como qualquer uma de como nós, qualquer né? uma de uma nós. criatura. Mas que quando essa parte acontece, ele preenche um espaço que deixa de existir uma necessidade, né? Então, essa construção do Resta 1, pra mim tem tudo a ver com isso. E aí eu acho que a gente podia falar um pouco sobre esse aspecto do ponto de vista da comunicação e educação, que é o que a gente está abordando aqui hoje. Porque se a gente dá tudo, como mãe também, falando aqui como mulheres, não tem a falta. Então, não sei como é que faz pra dar tudo. Acho que tem uma intenção de dar tudo. A gente nunca consegue dar tudo, Não, porque não a gente dá. nunca sabe o que o outro precisa. Não dá, mas tem essa coisa de... Né, a gente ainda... Existe um movimento que está, né, transformando certos grupos do mundo, que são movimentos contra esse consumo exacerbado. Exacerbada. Tá, me ajuda. Vamos lá. Inclusive, amanhã eu vou ver a palestra dos minimalistas. Já viu esse documentário dos minimalistas? Não. Vou te passar a dica, eu vou colocar depois aqui na descrição. Amanhã eu vou ver eles ao vivo, num fórum que eu vou participar. Que é um movimento de realmente viver com o que te basta. Com o que é suficiente. Com o que é suficiente, né? Exato. Satisfeito não é... O que é satisfatório? O que é satisfatório não necessariamente é aquela orgia de ganhos, né? Então, seja de alimento, seja de afeto. E esse encharcamento, o que você faz quando você encharca demais uma planta? Você mata ela. Sim. Quando você encharca o outro de afeto, encharca o outro de palavras, coloca na boca do outro as suas palavras, você não dá espaço
para que o outro possa fazer uma criação autônoma, para que o outro possa fazer um texto, para que o outro possa criar um discurso. A própria palavra discurso, ela tem como origem epistemológica discurso, uma alteração do curso. Então ela desmonta justamente a própria ideia da comunicação, porque a comunicação, estou dizendo, se a gente for ver estrito senso, a comunicação é aquilo que eu digo e que você entende. Como se o que eu dissesse fosse transparente para o que você entendesse. Eu estou dizendo e você entende o que eu digo. Tá. A ideia do discurso, a comunicação como discurso, é justamente o inverso. Eu vou dizer o que eu posso e você vai entender como você pode. Entendi. E são coisas completamente distintas. Completamente distintas. Porque entre o que você fala e o que eu entendo, existe um universo. Um de universo. possibilidades. E aí você pensa num sujeito, uma criaturinha. Estamos falando de uma criança pequena e depois de um grande também, mas daí esse grande vai poder dizer, talvez, não foi isso que você quis dizer, mas uma criança que não tem condição de linguagem ainda, que não está dizendo isso em palavras, fica completamente à mercê do adulto, do cuidador, do frustrador por excelência ou não, de oferecer o mundo inteiro ou de oferecer só parte dele. O mundo inteiro nunca dá para oferecer, mas de alguma maneira é como se as pessoas acreditassem. A gente vive numa cultura desse encharcamento de plantas, como se esse encharcamento fosse uma coisa ótima, todo mundo afogado, ali estamos na Arca de Noé, e com excessos, né? Excesso de falta, excesso de ganho, excesso de tudo. Os excessos são todos péssimos. Sim, todos de todos péssimos. os aspectos, né? Enfim. Mas eu gosto de uma metáfora que eu criei. Eu achei que ia me doutorar, maravilhosa. Ridícula. Eu gosto de um porque funciona. Porque eu acho que eu consigo acessar e fazer essa provocação como eu faço nos vídeos do ponto de vista. Que é o seguinte. Você ter esse excesso de ganhos é como você ir pra Netflix sem sugestão de vídeo. É desesperador, gente. É desesperador. Se eu não tiver essas dicas, eu realmente me desespero. E eu amo que Spotify já te fala, ouça essa música hoje, Elise. Eu falo, Spotify, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Nem que você diga assim, essa informação serviu pra nada, ela é uma porcaria. Nossa, quem me indicou é tão bacana, mas o negócio não serviu. Mas daí você pode fazer um conceito em cima daquilo. Se você não tem essa referência, você fica o quê? Você fica navegando na Netflix, no menu do Netflix, 1h30. E daí você vai dormir, tô sempre pensando, obviamente, no contexto que eu vivo, né? Sim. Eu vou ver à noite, durante o dia eu não tenho tempo. Também. Então, eu e a torcida do Corinthians, do São Paulo. As mães do mundo. São Paulo. Aqui é Corinthians. As mães do mundo que assistem Netflix à noite. Juntem-se a A nós. torcida do Corinthians, a torcida de São Paulo, que vão se juntar a nós e vão ficar zapeando. E depois de 1h45, que era o tempo do filme, você não descobriu qual filme você quer assistir. E você vai dormir e você assistiu o que? Menu. Por que eu tô dizendo isso? Porque a infância de excessos é o Netflix sem indicação. Seja feliz. Seja feliz. É assim, toma o Netflix. Gente, vai viver a medicina. Se não gostou, depois você fala mal de mim em análise, profundo. Né? Eu gostaria que, de repente, meus filhos pudessem ter uma profissão, que eles pudessem ter as coisas que eles precisam ganhar que eles gostam de fazer. Então, gostam de viajar. Então, eles precisam ter uma profissão que fomente isso. Agora, no Brasil, vai dizer que vai fazer... Gente, por favor. Uma profissão como, sei lá, vai ser biólogo. Bom, no Brasil, ser biólogo não tem um grande... Sim, não, eu sei que você se mude, sei lá, para Fernando de Noronha e vai fazer um projeto... Nem assim, porque os projetos fomentados pelo próprio Ministério da Educação para fazer doutorados, mestrados, eles estão sendo cortados, as verbas. Aí, a gente vai entrar no assunto meio político, vamos voltar aqui para... Então, ele não vai receber. Então, a gente não tem uma noção de dado de realidade de dizer assim, olha, filho, bacanérrimo que você gosta da biologia, mas talvez para você ter o iPhone X, para você ir para a Europa, para você fazer essas viagens, não fecha a conta. É um dado de realidade. Se essa for a expectativa de ganhos dele, porque às vezes a pessoa não almeja isso, não quer ir pra Europa, tá tudo certo, fica aqui, não quer nem ter celular, então tudo bem. Agora precisa alinhar essa expectativa de como a pessoa quer viver com aquilo que ela se propõe a fazer, né? E você poder direcionar. Então, você dizer... Quando a criança diz, por exemplo, tá no berço e diz... E você diz, chama a mamãe. Por quê? Porque tem um desejo nosso de que nos chame. Mas isso é super necessário. Essa é uma alucinação necessária.
e constitucional. Agora, tanto que em todas as línguas, os primeiros fonemas que as crianças falam são fonemas bilabiais. Mamãe, mother, ima, sei lá, outros mama, aquela que mama em vários tons, mas podemos pensar ali são todos fonemas que do ponto de vista da articulação e do desenvolvimento neurológico se produz aqui na frente, que é o que a gente precisa que eles digam. Porque se eu dissesse que mamãe se chama Haha, a gente ia ser chamada lá pelos 3, 4 anos. Tá, entendi. Nossa, complexo. Agora, esse negócio do Netflix, eu não sei, tô ainda nele, assim, me pegou, porque é muito profundo. E aí tem uma outra história que você falou que é muito profunda, que eu quero puxar ela, porque daqui a pouco a gente vai ter que falar do seu viés. Olha como passa rápido, né? Podemos fazer de novo? A gente pode fazer vários, mas esse aqui a gente vai falar dessa última questão que eu vou te colocar, porque quando a gente falou se a educação é uma tarefa do feminino, e, enfim, do papel do feminino, e aqui feminino eu quero deixar claro que não é papel da mulher, mas do feminino, e feminino existe no homem também. Você fala num vídeo que você conta a historinha do menino, você fala da desculpa, e aí conta um pouquinho disso, da questão que ele vira e fala, por que tem culpa na desculpa? Essa desconstrução da palavra, né? Mamãe, num determinado horário, sempre depois do almoço, uma criancinha dava lá o seu chilique. Terrible two. Ai, tô vivendo essa fase. Depois vira Terribles vários graus. Eu tô no Terrible 40. Ai, tem. É punk. Esse que eu já comecei a sentir umas vibrações dele chegando na minha vida, viu? Ele é bem pesado. E aí essa criança tava lá no seu Terrible 2, e depois, enfim, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, essa criança dava um baita de um chilicão. E aí a mãe disse, bom, chega, hoje não. A gente já antecipa que vai acontecer o caos familiar. Porque não tem família sem caos. E aí, essa criança não tinha 2 anos, ela era mais velha. Mas crianças dão chilique, né? Crianças fazem caos. Crianças causam, fazem barulho, bagunça, sujeira. Quando brincam, se não estão fazendo isso na sua casa, toma cuidado. É importante que brinque. E aí, a mãe disse, olha, hoje não tem esse chilique e tal. E não adiantou nada. E a criança foi gritando e dando um chilicão. E a mãe disse, chega, você vai fazer o que você precisa fazer. Enfim, e a criança falou, você me desculpa? E a mãe disse, não desculpo. E daí a criança, na sua confabulação interna lá, falou assim, por que a palavra desculpa tem nela a palavra culpa? E aí foi muito lindo, né? Porque essa desconstrução da palavra desculpa, e realmente tem só no português a palavra desculpa, é desculpabilizar alguma coisa da qual ele próprio foi agente. Sim. Né? Essa criança mesma foi agente. Então, na medida em que ele foi agente, eu não posso livrá-lo da responsabilidade de ter sido agente. Eu posso falar para não repetir. Claro. Mas o caos que foi formado, né? E daí tem uma frustração ali. Aguenta essa, negão, né? Aguenta essa porque não tem o que fazer. Você fez, você arca com consequência. Cresça com essa informação. E crescemos todos com essas informações. Né? De não... Bom, fiz errado, vou ter que arcar com as consequências, vou ter que bancar essa minha atitude. Mesmo que seja alguma coisa absolutamente proporcional à infância, mas a gente também destituir a criança da responsabilidade do próprio gesto, eu destituo ela da própria condição de ser sujeito, de poder se assujeitar, de poder fazer bobagem, de poder acertar, né? De poder reparar o seu erro. Eu achei incrível, porque a hora que você falou aquele vídeo, eu fiquei pensando muito nesse significado, e tem muita questão da culpa também, do ponto de vista da educação e do papel da mulher, né? Como mãe, como educadora, como, enfim. Porque a frustração e a culpa, elas andam de mão dada, né, ali. Então, a cada frustração, você se culpa por alguma coisa. Então, quando você falou da desculpa... Não acho que precisa... Desculpa te interromper. Não acho que precisa necessariamente
andar nesse ritmo. Não, mas eu penso que nasce a mãe, nasce a culpa, né? É isso. Porque, na verdade, junto com o nascimento da criança, nasce a criança, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce um avô, nasce uma avó, nasce uma tia, nasce um tio. Nasce uma família junto com o nascimento dessa criança. Não nasce só uma criança. A primeira criança da família faz com que todo mundo se reposicione em posições inéditas na vida. Então, que tipo de avó você vai ser? Que tipo de tia você quer ser? Você não sabe nem como que se você é mãe até você ter filho, né? Não, e depois que nasce, você fala, quem é esse? Porque ele costuma estar muito distante do que a gente imaginou. E não uma distância para pior, uma distância, da distância. Claro. E aí, você vai fazendo ajustes. Sim. Então, essa frustração que acompanha a culpa, também é importante que a gente entenda que a frustração faz parte. A gente, como educador, a gente vai frustrar por excelência. Que vai dizer, não pode, não é assim, não são esses os meus valores. Agora que você possa dar, então, o indicador do Netflix. Você possa falar, olha, eu sugiro que você vá pelo filme Kids. Não sugiro que com 5 anos você assista terror. Sim. Mas, bom, se você... Agora, eu posso dizer assim, você não assiste de jeito nenhum. Mas eu posso dar orientação. De qualquer maneira, outro vai falar, por que eu não posso? Bom, daí eu vou dizer o quê? Então eu posso, na medida que eu vou explicar também por que não pode assistir o terror, eu também vou causando, né? Vou causando mal-estar. Sim, então mas a ideia você de não conversando ali, né? E aí você tá comunicando, você tá dando elementos para que numa tomada de decisão de ir para um caminho que não é aquele orientado, existem consequências e temos que viver com as consequências das decisões que nós tomamos desde a infância. E é muito interessante, porque eu acho que a ideia da educação é assim, tem o educador, tem o educando e tem a educação no meio. Então, quando uma criança é mal educada, não necessariamente ela teve um mal educador. Entendo. Não, gente, a Malca, ela assim, ela começa a criar umas... Tá. Né? Há crianças e há pessoas que são mais permeáveis. Sim, claro. E tem, às vezes, educadores que são mais profissionais, mesmo não sendo profissionais, né, na profissão, mas eles têm mais habilidade para educar mesmo. Tem mais habilidade para educar e tem crianças que têm mais dificuldade de aprender. Sim. De ser educada. E isso não faz dela uma pessoa anormal. Mas daí isso desvincula na noção da mãe, né? Da culpa materna. Então você pode ser uma boa mãe que educa, você transmite a educação e o outro não capta. Não necessariamente o que você diz, não falar, eu digo todo dia. Para um filho, eu digo 50 vezes. Para outro, eu digo 5. Verdade que são 2 mães para 2 filhos. Mesmo que você seja uma só. Vai ficar assunto sobrando. Gente, calma que agora a gente vai ter que falar. Tem muita coisa para falar. A gente vai ter que fazer um outro podcast, gente. Fazer o seguinte, vamos agora se encaminhar para falar de você, porque eu quero começar aqui a colocar o assunto do seu viés, que a gente vai falar de você, da Malca e de como que isso surgiu na sua vida. E aí, vocês que nos ouvem, nos assistem e estão aqui interagindo conosco, dá uma sugestão do próximo assunto pra gente abordar. Vocês querem falar mais sobre educação, sobre maternidade, sobre a comunicação? E a gente vai ter que gravar um segundo, um terceiro, sei lá, vários. Mas fala de você. Puxa, qual viés de mim você quer que eu fale? Eu quero falar o viés seu, você, Malca. Fale de Malca. Assim, eu era uma criança bastante inquieta e fui bastante chamada a atenção na escola. Talvez naquela época eu já tivesse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sem diagnóstico, porque esse diagnóstico é recente. É recente, é uma coisa moderna, né? E não se fazia bullying na escola e as próprias professoras me chamavam de maritaca. Né? Então não era uma coisa só entre alunos, era uma coisa muito querida entre os professores. Que detectaram logo desde cedo em mim essa minha capacidade de aprender, embora fale muito. Então é boa aluna, porém fala muito, fala demais. Bom, de fato preciso agradecer a essas críticas, porque eu virei uma faladora profissional e trato da fala de quem não consegue falar e cuido e acompanho o desenvolvimento e o crescimento. Faço parte de uma família onde mulheres falam muito bem, escrevem muito bem, lidam muito bem com a questão da língua, da comunicação, com cuidado de falar,
cuidado com as palavras. É uma coisa que vem transgeracionalmente na minha família. E de avós que crochetam, tricotam. Nossa, isso é incrível. Depois vocês entram no site da Malca, que vai ter aqui o link, que ela conta toda a história do crochê. Eu até ia buscar a minha agulha de crochê em casa pra trazer aqui pra nossa gravação. Delícia. Eu não sei Nem eu, a gente pode chamar uma professora. Não sei, eu sei fazer o mínimo meta ponto. Pro próximo viés a gente vai fazer um crochê ao vivo. Porque eu sei tricotar, tricô eu sei fazer, mas e não crochê é à toa, né? Que quando a gente fala que a gente vai fazer uma fofoquinha, a gente vai tricotar. Vai tricotar, a gente sempre faz assim, né? Um tricôzinho. Então. Nossa, tem muito a ver com dar esses pontos, fazer esse alinhavo. Então, a minha biografia se confunde com a minha... Se confunde não, ela é uma coisa só, junto com a minha história profissional, com as minhas vivências, com as minhas experiências em vários campos. Sim, gente, assim, eu tô cada vez mais defendendo uma bandeira de que não existe a sua vida corporativa e a sua vida pessoal. Você é uma pessoa só, gente. Assim, como é que você se divide em dois personagens? Eu acho que essa ideia é um pouco esquizofrênica na medida em que você quer tirar a cenoura depois do bolo de cenoura pronto. Então assim, mas você não era só cenoura? Pois então, a gente também vem de uma geração que as mulheres diziam muito... Você é atriz, bailarina, dançarina e era uma coisa pejorativa. Cantora, dançarina, bailarina, atriz. E daí a gente se descobre, sim, cantora, bailarina, dançarina, atriz, roteirista e lava a louça. Exatamente. Ainda mais hoje em dia, que com redes sociais, inclusive eu tenho que editar vídeo em canal. Quer dizer, não dá, a gente tem que fazer isso. Era um demérito. Era um demérito. Então, viemos com esse ranço até agora. E daí a gente descobre que nossa biografia é feita por discursos, né? Por cursos que vão mudando e vão se alterando. E eles são legítimos, né? Então, acho que é essa a minha ideia. Poder facilitar, ser parteira, voltando ao começo da nossa conversa. Vamos finalizar com o começo do parto. Vamos fazer o último ponto. O último ponto. Agora vamos fechar aqui nosso crochê, o arremate. O que a gente conseguiu fazer hoje? Uma toalhinha daquelas. Uma toalhinha linda. Porta-copos. Porta-copos. A gente já fez um joguinho de porta-copos. O que a gente coloca dentro desse copo? O que a gente aguenta comer? O que a gente aguenta engolir? Como é que a gente aguenta digerir essa boca aí cheia de sentidos? É verdade. Vai trazendo a palavra e tantas outras coisas junto. O fechamento é essa, a ideia de eu poder propiciar a formação de palavras, ideias, conceitos, em símbolos, em signos, em palavras. Isso é muito libertador. Nossa, você conseguir transmitir comunicando e educando é uma conquista, assim... É quase uma utopia, assim, mas é maravilhoso a gente imaginar que a gente consiga fazer isso. A gente tem que criar metas agressivas na nossa vida. Maravilhoso. Sim, o importante é sempre ter um propósito grande, a gente vai fazer uma parte. Fica aqui como uma meta a gente fazer a nossa próxima edição crochetando. Que vai ser realmente um desafio na minha vida. Eu tricotar, eu sei, crochetar não faço ideia. Vou ter que pedir pra minha mãe me ensinar a fazer isso. O que vai precisar de tempo, resiliência, esse tempo de espera, o tempo do silêncio. Pois é. O tempo desse diálogo que... Ainda mais depois de velha, entre aspas, né? Pedir pra mãe ensinar a fazer. O que é maravilhoso, né? Essa velhice que a gente pode contemplar ela a qualquer momento. E se apropriar disso pra fazer nossos pontos. E quanto mais atividade a gente tiver, mais a gente vai deixando nossa cabeça em dia ali pra novos desafios e novos propósitos. E essas atividades que a gente consegue parar pra refletir sobre tantas coisas, né? Porque nessas horas, você até, acho que você comentou isso no teu site, que surgem insights, né? Momentos de eureka. Esse ócio, né? Momentos ociosos. Eu acho que o tricô ele vem desse ócio, assim, daí a fala fica solta, aí você fica E eu fui lá atrás nos seus vídeos no Instagram e peguei um que você tava andando, acho que se não me engano você tava em Atibaia, pelo cenário, eu não sei. E você fala assim, agora eu tive a ideia do próximo ponto de vista, daqui a pouco eu aviso vocês e tal, tô aqui andando, um ótimo domingo a todos. Falei, ela também tem insights caminhando como eu, porque caminhar pra mim é um momento do insight profundo. Assim. Eu tenho insights fazendo coisas bizarras, tipo tomando banho, o sonho... e acordo para fazer uma anotação, acordo meu marido para dizer uma coisa, e aí, bom, tem prós e contras, tá casado comigo. Gente, é uma noite agitada, né? Bom, que bom.
Uma mensagem final, porque a gente vai ter que terminar, senão as pessoas vão ficar aqui ouvindo nosso podcast. Espero ter podido colaborar com vários gatilhos disparadores das relações maternas, da certeza que a gente é absolutamente imperfeito e que ninguém erra porque quer, né? Tá todo mundo no mesmo barco, tentando acertar muito e quer fazer muito para dar certo, para que essas crianças, esses cidadãos a gente possa se orgulhar deles, né? Agora, como faz para chegar a isso? Eu não sei, mas pra mim hoje já valeu, porque assim, esse conceito de que a boa mãe é a mãe que falta, não sei, mudou minha vida. É antes desse podcast, pós esse podcast. Maravilhoso. Gente, obrigada, até a próxima e comentem. Tem que falar comigo agora, a gente tem que falar uma coisa que é jovem. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Tá? Comente, compartilhe e se inscreva no falar canal. do Exija, a gente fala junto. Exija. Comente, compartilhe e se inscreva no canal.